Olá, eu sou Fernanda Lizubenich e eu vim apresentar as técnicas anestésicas. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre as orientações gerais que é necessário para essas técnicas. A velocidade de infiltração é de 20 segundos a cada 1/3 do tubete. O bisel deve estar sempre voltado para o osso e tem que ter sempre uma margem de segurança de 5 milímetros. Caso a agulha toque no osso, deve afastar-se meio milímetro e fazer a aplicação. O afastamento dos tecidos, o próprio cirurgião dentista pode fazer com o dedo indicador, o polegar, o afastador ou o odontoscópio, ou com uma ajuda de um auxiliar. Para a técnica dos bloqueios maxilares, o paciente ele tem que estar em decúbito dorsal com um plano de 45 graus do plano maxilar com o plano do solo. O profissional tem que estar num plano mais lateral e mais anterior. Já na região palatina, vai haver uma maior abertura bucal e maior extensão cervical desse paciente, do pescoço desse paciente. Agora eu vou demonstrar essas técnicas anestésicas. A primeira técnica é a do bloqueio do nervo alveolar superior posterior, o NASP, e as áreas anestesiadas são a pulpa dentária, do terceiro molar superior até o primeiro molar superior, exceto a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Ligamento periodontal, osso alveolar, cortical vestibular e palatina e perióstipo vestibular. Nós vamos agora anestesiar o nervo alveolar superior posterior. Nós usamos preferencialmente uma agulha longa e o paciente deve estar em 45 graus do plano maxilar com o solo. Vamos afastar a mucosa jugal e expor a região de fundo de sulco do segundo molar superior. Aqui tá meio ruim. Aqui. A carpule, ela tem que estar apoiada na comissura labial ipsilateral. Deve estar com um ângulo de 45 graus com o plano oclusal e com o longo eixo do dente, no sentido látero-medial e ínfero-posterior. Deve-se inserir em torno de 20 milímetros e depositar 2/3 do tubete. A segunda técnica que eu vou demonstrar é o bloqueio do nervo alveolar superior médio. Ele vai anestesiar as seguintes áreas: a polpa dentária dos premolares, o ligamento periodontal, o osso alveolar, a cortical óssea vestibular e palatina, o periósteo mucosa vestibular do segundo ao primeiro premolar e a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, que não foi anestesiada pelo o NASP. O bloqueio do nervo alveolar superior médio, ele pode ser feito com uma agulha curta. Vamos afastar a mucosa jugal do paciente e expor a região de fundo de sulco entre os premolares. Aqui. A carpule, ela deve estar apoiada no lábio inferior e ipsilateral. Deve estar numa posição vertical e de inferior para superior e paralela ao longo eixo do dente. Deve ser inserido 10 milímetros da agulha e depositado 2/3 do tubete. Eu vou agora demonstrar a técnica anestésica do nervo alveolar superior anterior. Ele inerva as seguintes áreas: a polpa dentária, o ligamento periodontal, o osso alveolar, a cortical vestibular e palatina, e a mucosa e periósteo vestibular do canino até o incisivo central superior, e também vai inervar as áreas inervadas pelo forame infraorbitário, que seria a asa do nariz, a pálpebra inferior, o lábio superior e a pele da bochecha. O bloqueio do nervo alveolar superior anterior, ele é utilizado com agulha longa e o alvo é o forame infraorbitário.
Para isso, temos duas técnicas que podem ser utilizadas. A primeira é palpar com o dedo indicador o forame, o rebordo infraorbitário e encontrar as suturas zigomático-maxilar. Logo após, descer 1 centímetro e encontrar o forame infraorbitário. Com o polegar, afastar a mucosa jugal superior, mucosa do lábio superior, tira um pouquinho, e expor a região de fundo de sulco do segundo premolar. A outra técnica é pedir para o paciente olhar para o infinito e traçar uma linha da pupila, pode abrir a boca, da pupila com o segundo premolar. Essa deve ser a direção da agulha. A carpúria ela vai estar apoiada no lábio inferior e a seringa vai entrar em um movimento de inferior para superior paralelo ao longo eixo do dente. E a altura vai ser inserida na altura do fundo do sulco do segundo premolar superior. E insere-se 2/3 do tubete. E deve penetrar de 15 a 20 milímetros da agulha. Agora eu vou demonstrar a técnica do bloqueio do nervo nasopalatino. Ele vai anestesiar as áreas de periósteo e mucosa palatina de canino a canino. Bom, o bloqueio do nervo nasopalatino, ele é utilizado com uma agulha curta. A carpúlia, ela pode estar apoiada na comissura labial de um dos lados e a nossa referência anatômica é a papila incisiva. A agulha, ela deve ser inserida lateralmente a essa papila para evitar uma lesão no complexo vasculo nervoso e deve-se inserir 5 milímetros e depositar 1/4 do tubete ou até isquemiar. Agora eu vou demonstrar a técnica do bloqueio do nervo palatino maior. Ele vai anestesiar o periósteo e mucosa palatina do primeiro premolar superior até o terceiro molar superior. O bloqueio do nervo palatino maior, ele deve ser feito com uma agulha curta. Pode abrir a boca. Nós devemos traçar uma linha intermediária entre a RAF mediana palatina e a margem gival livre do segundo molar superior. Então, com a carpúlia apoiada na comissura labial de lado oposto, devemos inserir a agulha com 5 milímetros de profundidade e penetrar e depositar 1/4 do tubete ou até isquemiar. Se tocar no osso, devemos retrair meio milímetro e aplicar novamente. Importante lembrar que se anestesiar demais essa região, o paciente pode ter dificuldade de deglutir. Agora eu vou demonstrar a técnica do bloqueio do nervo dental inferior. Ele anestesia as seguintes estruturas: polpa dentária, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical vestibular e palatina, mucosa e periósteo lingual do terceiro molar inferior até o incisivo central inferior. Ele também inerva as regiões que são inervadas pelo nervo mentoniano, que são mucosa perióstea vestibular e mucosa vestibular do primeiro premolar até o incisivo central inferior. E a pele do mento. Ele também vai inervar, com a manobra paralingual, ele vai inervar as regiões do nervo lingual, que são a mucosa lingual, 2/3 anteriores da língua, as glândulas submandibulares e sublinguais, e o soalho da boca e a mucosa gengival livre. A gente pede para o paciente abrir a boca
e observamos a prega ptérygo-mandibular. E vamos apalpar o bordo anterior do ramo da mandíbula, do ramo ascendente. Nós vamos apalpar a borda do ramo ascendente. E vai formar aqui um ângulo entre essas duas estruturas. Nós devemos fazer uma bissetriz desses dois ângulos e inserir a agulha no interior dessa bissetriz. Vai estar mais ou menos na região mediana entre os dentes superiores e os dentes inferiores. A carpule, ela deve estar apoiada na comissura labial oposta e deve-se inserir 20 milímetros da agulha. Vai ser depositado 2/3 do tubete. Para fazer a manobra paralingual, deve-se recuar a agulha 10 milímetros e distalizar a carpule até a região mediana do paciente e inserir mais 1/3 do tubete. Agora eu vou demonstrar a técnica do bloqueio do nervo mentoniano. É importante lembrar que suas áreas anestesiadas são do primeiro mucosa e periósteo vestibular, do primeiro premolar até o incisivo central inferior, e pele do mento e as regiões inervadas pelo nervo incisivo, que são a polpa dentária, o ligamento periodontal, osso alveolar, a cortical, vestibular e palatina, e a mucosa e periósteo vestibular do primeiro premolar inferior até o incisivo central inferior. O bloqueio do nervo mentoniano, ele pode ser usado com uma agulha longa ou curta. O paciente, ele pode estar com a boca entreaberta. Vamos usar o afastador de Langenbeck para afastar o lábio, a mucosa labial, lateralmente. E expor a região de fundo de sulco dos premolares inferiores. A agulha, ela pode ter de 5 a 6 milímetros e deve ser posicionada de superior para inferior e paralelo ao osso, e deve ser depositado 1/3 do tubete. A próxima técnica que eu vou demonstrar é do nervo bucal ou nervo ou bucinador. Ele vai inervar a mucosa e periósteo vestibular do terceiro molar inferior ao segundo premolar inferior e a porção inferior da mucosa jugal. O bloqueio do nervo bucal, ele pode ser feito com uma agulha curta. Vamos afastar a mucosa jugal e vamos apalpar a linha oblíqua externa e nessa região tem a linha oblíqua média, e essas duas vão formar o trígono retromolar. A carpule, ela deve estar paralela ao plano oclusal dos dentes superiores. Deve ser inserida a agulha diretamente na linha oblíqua externa, na região da face vestibular do último molar. Vai se inserir 2 milímetros da agulha e depositar 1/8 do tubete.